Pare, não role a tela. Essa sensação de que você está prestes a perder algo importante. Que se você tomar a decisão errada nos próximos dias, algo irrevogável acontecerá. Não é sua imaginação. É o eco de uma decisão que está sendo pesada no céu agora. Uma porta que, se não for atravessada, talvez não se abra novamente para você da mesma forma. E Deus me envia com urgência para te dizer que o tempo para escolher o lado certo do arrependimento está se esgotando. O que você faz com esta mensagem hoje definirá os próximos 10 anos da sua vida. Esse peso no seu peito que não sai, essa fadiga que os médicos não explicam, não é cansaço do corpo, é o peso de uma escolha que o seu espírito já sabe que precisa ser feita. É a sua alma sentindo a gravidade de uma porta que está se fechando lentamente. O som da madeira pesada rangendo no mundo espiritual. Essa paralisia para tomar uma decisão importante, esse medo de escolher o caminho A ou B, não é indecisão. É o semeador de dúvidas soprando no seu ouvido que qualquer escolha é a errada. Ele quer te manter no corredor, parado, enquanto a porta da bênção se fecha no fim do caminho. E essa tensão dentro da sua casa, essa irritabilidade sem motivo com as pessoas que você mais ama, não é estresse do trabalho, é o transbordar da sua guerra interna. O inimigo sabe que se ele te desestabilizar, ele afeta uma geração inteira que depende da sua estabilidade. O arrependimento que Deus te chama hoje é a paz que sua casa precisa. Você vai entender por que o arrependimento está batendo na sua porta antes do erro acontecer, e como isso é um privilégio dos íntimos. Você vai receber a chave para decodificar os avisos divinos que o inimigo tenta disfarçar como ansiedade e medo. Você vai aprender a oração de blindagem que antecede o ataque, selando as brechas antes que o inimigo as encontre. Você vai ser comissionado a sair da paralisia do "e se" e entrar na autoridade de quem anda um passo à frente das armadilhas. Você vai selar sua vida contra o espírito do quase e do tarde demais, que assola uma geração inteira. Você já sentiu que esse arrependimento que bate sem motivo, essa ansiedade sobre o futuro, não chega apenas como um pensamento ruim, mas como um peso espiritual que tenta sufocar sua esperança? E se essa perseguição silenciosa na sua mente for, na verdade, um sinal de que existe um chamado sobre você tão grande que o céu precisa te avisar antes mesmo da batalha começar? Enquanto muitos tratam isso como estresse ou cansaço, poucos escolhidos percebem que esses avisos não começam fora. Começam quando Deus está prestes a mudar sua vida de nível e precisa da sua atenção total. Mas, e se o motivo de toda essa pressão espiritual estiver justamente no que você ainda não aprendeu a fazer para se proteger? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até hoje for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que o medo de errar às vezes parece mais forte do que a fé para acertar? Foi buscando entender por que os avisos do céu chegam como sussurros e não como trovões. E por que tantos escolhidos se perdem na tradução, que eu fui direcionado pelo Espírito Santo a uma coleção de sabedoria ancestral, compilada em um livro digital chamado O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Esse livro não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja entender os avisos antes da tempestade, fortalecer a audição espiritual e aprender orações específicas para blindar a mente, a família, as finanças e o futuro contra as setas de distração que tentam te desviar do caminho seguro que Deus traçou para você. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que muita gente ignora, mas que podem mudar a forma como você enfrenta a procrastinação espiritual, a confusão mental e o sentimento de estar sempre um passo atrás da bênção. Não espere a consequência chegar para buscar a cobertura. Clique agora, baixe o seu exemplar
e descubra por que nenhum aviso ignorado é mais forte do que a proteção que você ativa em obediência. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o aviso dele chegou à sua vida hoje, e não amanhã. Essa proteção não é um muro de tijolos que você constrói. É uma sombra que te acompanha. É a sombra do Onipotente. Onde a luz do julgamento do inimigo tenta te alcançar, essa sombra te cobre. Te torna invisível para a acusação e visível para a bênção. Se essa palavra sobre o arrependimento como misericórdia e aviso já começou a reorganizar algo dentro de você, se você sentiu o peso da verdade nela, leva o seu polegar até o botão do like. Não é pelo algoritmo. É para que o algoritmo entenda que esta mensagem tem peso espiritual e a leve para outro escolhido que está acordado agora, na mesma angústia, precisando ouvir que não está imaginando coisas. E sobre exatamente isso, sobre essa porta de madeira escura se fechando lentamente no seu espírito, sobre o som de um sussurro que se confunde com o vento, há um selo de poucos minutos que cabe exatamente dentro desse silêncio da madrugada, quando o barulho do dia passa e a voz da dúvida se torna mais alta. Guarda isso no fundo da sua cabeça. E além do nosso livro digital de orações, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo de orações já está te aguardando no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua paz, sobre as suas noites de sono. Tudo o que eu te disse até agora é a preparação, é o alinhamento do solo. Mas eu ainda não te disse a coisa mais importante. Eu ainda não te mostrei os sinais claros, físicos, que provam que este aviso não é para o seu vizinho, mas para você. Agora, respire fundo. Encontre um lugar silencioso aí dentro, mesmo que o mundo ao seu redor esteja um caos. Eu preciso da sua atenção total, porque o que vou te dizer não é para a sua mente, é para o seu espírito. Deus nunca envia um aviso sem enviar também os sinais de validação. Ele é um Deus de ordem, não de confusão. E ele me autorizou a te entregar 4 sinais inequívocos de que este alerta profético tem o seu nome escrito nele. O primeiro sinal são os ataques de pequenas perdas. Preste atenção. Não são as grandes tragédias, são as pequenas fissuras que aparecem do nada. O celular que estava seguro na sua mão e de repente escorrega e a tela racha no chão. Aquela quantia de dinheiro, pequena mas exata, que você precisava para algo e que simplesmente some. As chaves do carro que desaparecem segundos antes de você sair para um compromisso importante, te causando um atraso que gera uma cascata de problemas. Não são acidentes, são microataques calculados pelo semeador de dúvidas, projetados para te manter em um estado constante de irritação e frustração, roubando a sua paz para que você não tenha o silêncio necessário para ouvir o aviso principal. O segundo sinal invade as suas noites. Você tem tido sonhos recorrentes de atraso e perda. Sonha que está correndo por um aeroporto, mas o portão de embarque fecha bem na sua frente. Ou está em uma estação de trem, ouve o apito final, corre desesperadamente pela plataforma, mas o trem começa a se mover e você fica para trás, sozinho, vendo a sua oportunidade ir embora. A angústia que você sente ao acordar é o eco de uma verdade espiritual. Seu espírito já sabe que existe um prazo divino em andamento, e o inimigo está usando seu subconsciente
para transformar o aviso do céu em ansiedade paralisante, em vez de preparação urgente. E sobre essa corrida desesperada, para não perder o trem que você reconheceu agora, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o súbito impulso de se isolar. Uma vontade estranha e repentina de se afastar justamente das pessoas que mais te edificam. Você começa a ver defeitos nos seus amigos de fé, a se sentir desconfortável na igreja, a inventar desculpas para não atender ligações de quem você sabe que vai te levantar. É uma névoa de estranhamento que desce sobre os seus relacionamentos mais fortes. Isso não é você se tornando antissocial. É o semeador de dúvidas, construindo um muro invisível ao seu redor, porque ele sabe que a sua proteção está na comunidade, e um soldado isolado é um alvo fácil. E o quarto sinal é o mais sutil e perigoso. Conselhos de desânimo disfarçados de realismo. Pessoas, muitas vezes bem-intencionadas, aparecem com doses de realidade. Cuidado para não sonhar alto demais. É melhor garantir o pouco que você tem. Na sua idade é difícil começar de novo. Ouça bem, essa não é a voz da sabedoria. É um eco da dúvida que o inimigo plantou no ambiente ao seu redor, usando bocas inocentes para podar as suas asas antes mesmo que você perceba que pode voar. É a tentativa dele de te convencer a aceitar o vaso de barro e esquecer a semente de cedro que está dentro. Se um desses sinais fez seu coração acelerar, respire. Se 2 deles te fizeram prender a respiração, você já entendeu que isso é com você. Se 3 ou todos os 4 pareceram uma descrição exata da sua última semana, então entenda, isto não é mais um vídeo na sua tela. É um encontro marcado pelo Espírito Santo, um ponto de inflexão na sua jornada. Deus não te trouxe até aqui para te acusar ou te envergonhar. Ele te trouxe aqui para te armar, porque esses sinais não são a doença, são apenas os sintomas. A causa raiz é uma força que está tentando impedir o seu acesso a um nível de autoridade e glória que já foi liberado para você no céu, e essa força está apavorada que você descubra como se proteger. Se você reconheceu a sua vida em pelo menos um desses 4 sinais, eu não quero que você me diga qual. Eu quero que você faça algo profético. Vá agora mesmo na seção de comentários e digite o número 767. Apenas os números. Isso não é para o algoritmo, é para o céu. É o seu sinal de volta, a sua confirmação de que a mensagem foi recebida e que você está pronto para receber a estratégia de defesa. Digite 777 e declare: eu ouvi o aviso. E antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua mente, sua casa e seu futuro contra a raiz desses ataques, eu preciso te dar o nome da força que Deus quer ativar em você. O antídoto para essa pressão toda. Existe uma palavra no hebraico, um comando divino dado a homens como Josué, que estavam prestes a entrar em guerras impossíveis. A palavra é Shazak. E o que ela significa é a chave que destrava a sua força para a próxima estação. É por isso que, entre ser escolhido e ser coberto, existe um campo de batalha que o semeador de dúvidas conhece de cor. É o campo da sua mente. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto, e é por isso que uma prescrição espiritual precisa ser liberada, não para amanhã, mas para agora, para a sua exata condição. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi escolhidos receberem o aviso, sentirem o arrepio, reconhecerem os sinais, mas acreditarem que a força de vontade sozinha seria suficiente para atravessar a tempestade. E eu os vi, meses depois, tentando juntar os cacos de uma decisão errada que poderia ter sido evitada com uma única oração de cobertura que eles não conheciam. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Essa porta se fechando no seu espírito. Essa paralisia que te impede de avançar. Essa areia escorrendo rápido demais por entre os seus dedos. Não são metáforas, são diagnósticos. São os nomes espirituais para a angústia que você sente no físico.
Antes de eu nomear o escudo que foi forjado exatamente para essa guerra silenciosa que você enfrenta, leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado por um instante e apenas veja o nome que está escrito ali. Só veja. Eu te espero. Foi quando um escolhido me escreveu, descrevendo essa mesma sensação de estar sempre atrasado para a própria bênção, essa mesma fadiga de lutar contra um inimigo invisível, e eu, na minha própria limitação, não tive uma resposta pronta para dar, que eu me coloquei em busca diante de Deus. Eu pedi ao Pai uma ferramenta, não uma teoria, para os filhos que estavam cansados de lutar no escuro. E foi nessa busca que o Senhor colocou diante de mim um livro digital chamado O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Restam poucas cópias desse livro digital. Clique agora, baixe o teu exemplar e antes de começar a ler, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado, cravado no primeiro comentário fixado. E dentro deste livro, uma das primeiras verdades que o céu vai selar sobre você é a mesma que resgatou o profeta do fundo do mar. Como está escrito em Jonas 2, versículo 2, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei por socorro, e tu ouviste o meu clamor. Esse livro é o seu grito de socorro já transformado em resposta. E eu sei que tu vais hesitar. Tu vais pensar, será que isso é para mim mesmo? Será que não é só mais uma coisa que vou começar e não vou terminar? Esse pensamento não é teu. É o eco da dúvida que quer te manter exatamente onde você está, a um passo da cobertura, mas paralisado pelo medo. Por menos do que você gasta com um lanche que te satisfaz por minutos, ou com a assinatura de um streaming que te distrai por horas, você terá um arsenal de proteção que vai blindar o seu espírito pelos próximos 12 meses. Sua paz não tem preço, mas ela tem um acesso. E o seu acesso hoje está coberto pela garantia incondicional de 7 dias. Você baixa o livro, mergulha nas orações, aplica as estratégias de blindagem. Se em 7 dias você não sentir uma mudança real na atmosfera da sua mente e da sua casa, você recebe cada centavo de volta. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está comigo, não com você. Ana, uma enfermeira de 38 anos de Salvador, na Bahia, escreveu que vivia com uma ansiedade constante, com o coração acelerado sem motivo, e depois de aplicar a oração de blindagem matinal, sentiu pela primeira vez em anos o que ela descreveu como um silêncio de paz na mente, mesmo no meio do caos do hospital. Ricardo, um caminhoneiro de 45 anos de Goiânia, contou que estava prestes a desistir de tudo, com pequenas perdas financeiras quebrando seu negócio dia após dia. Ele disse que o livro o ensinou a lutar em oração antes de ligar a ignição do caminhão, e as coincidências ruins simplesmente pararam, e as portas de novos fretes começaram a se abrir. Juliana, uma freelancer de design de 29 anos de Florianópolis, sofria com uma paralisia criativa que ela achava que era burnout. Ela descobriu no livro que estava sob um ataque de inveja espiritual e, ao usar a oração para quebrar o poder das palavras, sentiu na mesma tarde um desbloqueio de ideias e fechou 2 grandes projetos que estavam parados há meses. Eles se sentiam como você, com a mesma porta de madeira escura se fechando, com o mesmo som de um sussurro se confundindo com o vento, com a mesma sensação de areia escorrendo por entre os dedos. E antes de eu te entregar a próxima palavra, que ainda vem agora, porque ela ainda vem, e ela pesa, eu preciso te lembrar, escolhido, como eu já te disse mais cedo, nós não vivemos de publicidade, e a nossa única fonte de sustento aqui é a generosidade de quem é tocado por essa palavra. E a verdade é que manter esta arca de pé tem um custo real, que pesa. É por isso que eu volto a te apresentar a nossa segunda forma de nos mantermos de pé. A doação voluntária, que está no mesmo primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Qualquer valor que o seu coração apontar. E eu preciso te dizer, cada doação que entra aqui é vista pelo céu como um selo da sua aliança com a palavra. Te espero lá, novamente, escolhido.
Mas existe algo que este livro não faz. Ele te entrega o escudo, a espada e o mapa, mas ele não pode caminhar por você. Existe uma decisão, uma única decisão que você precisa tomar depois de estar armado, que pode invalidar toda a proteção se for feita com o coração errado. E o nome dessa decisão vai te chocar. Agora, a hora chegou. A hora de dar nome à força que Deus quer ativar em você. O semeador de dúvidas te fez acreditar que o aviso divino é um prelúdio da condenação. Ele te vendeu a mentira de que sentir esse arrependimento antecipado é um sinal da sua fraqueza. Mas ele mentiu. Porque há uma palavra, um comando, que Deus libera sobre os escolhidos que ele está prestes a elevar de nível. Uma palavra que o inimigo não pode replicar e que ele reza para que você nunca aprenda. A palavra é do hebraico bíblico. É Shazak. Repita em voz baixa aí onde você está. Shazak. Muitos traduzem Shazak simplesmente como seja forte. Mas isso é uma tradução pobre, que rouba o poder da palavra. Seja forte soa como um conselho, um desejo. Mas Shazak não é um conselho. É um comando de ativação militar. Quando Deus diz a Josué, as portas da terra prometida, ser forte e corajoso, a primeira parte, ser forte, é Shazak. Significa firme-se, agarre-se, prevaleça, endureça sua posição. Não é sobre sentir-se forte, é sobre decidir ser forte. É um ato de vontade, uma declaração de guerra. Deus não te avisa para te enfraquecer com medo, Ele te avisa para te chamar a Shazak, para você firmar a sua posição, fortalecer as muralhas do seu coração e endurecer a sua determinação em obedecer, antes mesmo da batalha começar. A força para a sua próxima estação não virá na calmaria, mas na sua decisão de Shazak no meio do alerta. E é por isso que o céu me autoriza a liberar sobre você a mesma palavra que foi dita a Josué e a Davi e a Ezequias. O Pai olha para você agora, no meio da sua confusão e da sua ansiedade, e Ele não está desapontado. Ele está te comissionando. Ouça a voz dele, não a minha. Filho, filha, eu não te dei um espírito de medo, mas de poder. O aviso que te dei não é para te paralisar, é para te posicionar. Eu te chamo para Shazak. Firma-te na identidade que eu te dei, pois a terra que eu te prometi está logo à frente, e as muralhas dela cairão não pela tua força, mas pela tua obediência em te firmares em mim. E se você duvida que um aviso ignorado pode te levar para o fundo do mar, mas que o arrependimento abraçado pode te colocar de volta na praia, pronto para o seu destino, deixe-me te lembrar de um homem chamado Jonas. Jonas não era um profeta qualquer. Ele tinha intimidade com Deus. Uma intimidade tão grande que ele ouviu um comando direto, claro, sem intermediários. E o que ele fez? Ele usou seu conhecimento de Deus para tentar fugir de Deus. Ele sabia que o Senhor era misericordioso e não queria que os inimigos de seu povo, os ninivitas, fossem salvos. Então ele não apenas desobedeceu, ele calculou uma rota de fuga. Ele comprou uma passagem na direção oposta do seu chamado. E cada passo que ele dava para longe de Nínive, a tempestade em sua vida aumentava. Você reconhece isso? Os pequenos problemas que se tornam grandes, o mar da sua vida que se agita sem explicação? A história de Jonas não é sobre um Deus zangado punindo um profeta rebelde. É sobre um Deus amoroso que se recusa a desistir do destino de um filho. Deus não procurou outro profeta. Ele mandou a tempestade. Ele mandou o peixe. Ele foi buscar Jonas no lugar mais profundo e escuro, no ventre da sepultura, como o próprio Jonas descreveu. O arrependimento que encontrou Jonas no fundo do mar não foi para condená-lo, mas para reposicioná-lo. O aviso que você ignora hoje pode te levar para o fundo do seu próprio mar de desespero. Mas o arrependimento que você abraça, o sim que você dá a esse chamado de Shazak, pode ser o exato veículo que Deus usará para te cuspir na praia do seu propósito, pronto para cumprir o maior chamado da sua vida. Eu me lembro de um homem de 50 anos, um ex-gerente de uma grande empresa em Vitória, no Espírito Santo.
Ele foi demitido após 25 anos de dedicação e o mundo dele desabou. Ele se sentia um fracasso, e todos os conselhos que recebia eram realistas. Abrir uma pequena franquia, usar o dinheiro da rescisão para algo seguro, não arriscar. Mas toda vez que ele considerava esses caminhos, uma angústia, uma sensação de não, o invadia. Era o aviso divino. Em desespero, ele orou, não por uma solução, mas por clareza, e sentiu um impulso inexplicável de usar uma antiga habilidade que tinha, marcenaria, que todos diziam ser apenas um hobby. Ele obedeceu a esse sussurro, ignorando as vozes realistas. Hoje, ele tem uma empresa de móveis de design exclusivo que exporta para outros países e emprega dezenas de pessoas. Ele não apenas reconstruiu sua vida, ele obedeceu ao aviso, encontrou seu chazak e construiu um legado. Quando você decide obedecer ao aviso, quando você ativa o seu chazak no meio da sua própria tempestade, algo acontece no céu. Não é apenas uma decisão que você toma, é um selo que é quebrado sobre a sua vida, revelando a sua verdadeira identidade de guerra. Este chamado para o arrependimento não era para te diminuir, era para te promover. Ele te coloca em uma de 3 posições estratégicas no reino, 3 identidades de batalha, 3 funções para as quais você foi ungido desde antes da fundação do mundo. A primeira identidade é a do sentinela da promessa. Você é aquele posicionado sobre os muros da sua casa, da sua família, do seu futuro. Sua unção é a da visão de longo alcance. Você sente o perigo antes que ele apareça no horizonte. Percebe as pequenas mudanças na atmosfera espiritual que ninguém mais nota. A sua imagem é a do guarda na muralha, ao raiar do dia, com o vento frio no rosto, os olhos fixos na linha do horizonte, vendo uma nuvem de poeira se levantar a quilômetros de distância, enquanto todos os outros ainda dormem. O semeador de dúvidas tenta te convencer que sua vigilância é ansiedade, que sua percepção é paranoia. Ele quer que você desça do muro, que acredite que o silêncio é paz, quando na verdade é a emboscada sendo montada. A segunda identidade é a do PR, portador do fogo secreto. Você não foi chamado para ficar nos muros, mas para levar uma chama para o centro do acampamento inimigo. Deus te deu uma revelação, uma paixão, uma ideia, um fogo que não é deste mundo. Sua função é aquecer o que está frio, iluminar o que está escuro. A sua imagem é a de alguém atravessando uma tempestade de chuva gelada, com as 2 mãos em concha, protegendo uma pequena e teimosa brasa que se recusa a apagar. O seu corpo inteiro está encharcado, mas suas mãos estão quentes, e o calor daquela brasa é a promessa da fogueira que está por vir. O semeador de dúvidas tenta te fazer sentir vergonha da sua intensidade. Ele sussurra que seu fogo é forte demais, que vai queimar as pessoas, que você precisa se apagar para ser aceito. Ele quer que você morra de frio, segurando a cura para o frio de uma geração. A terceira identidade é a do navegador de tempestades silenciosas. Sua unção não é para ver de longe ou para carregar o fogo, mas para sentir o caminho no meio do caos. Você tem a habilidade sobrenatural de navegar por crises, por intrigas, por tempestades emocionais e espirituais que fariam outros naufragarem. A sua imagem é a do timoneiro de um barco em meio a uma névoa densa, onde não se vê nem o céu nem o mar. Mas com a mão no leme, você sente a correnteza, a direção sutil que a água aponta, e sabe o caminho de volta para casa. As pessoas te procuram quando estão perdidas, porque seu espírito é uma bússola. O semeador de dúvidas tenta te confundir. Ele lança múltiplas correntes falsas, vozes contraditórias, para te fazer duvidar do seu próprio dom, para te convencer que você está tão perdido quanto os outros e que o seu leme está quebrado. Agora eu preciso que você faça uma pausa. Sentinela, portador ou navegador. Uma dessas 3 palavras ressoou no seu espírito mais forte do que as outras. Uma delas soou como casa. Não analise, apenas sinta. Qual é a sua função? Qual é o seu posto de batalha? O céu está aguardando a sua autoidentificação. Vá agora na seção de comentários
e escreva o nome do arquétipo que o Espírito Santo acabou de te revelar. Apenas o nome. Sentinela da Promessa, portador do fogo secreto, navegador de tempestades silenciosas. Este não é um teste de personalidade. É o seu ato de assinatura na sua folha de comissionamento. Declare a sua função. E o Sentinela da Promessa que você acabou de escrever, sem a cobertura das orações de blindagem, se torna apenas um vigia ansioso. O portador do fogo secreto, sem o óleo da sabedoria para manter a chama acesa, se cansa e desiste. O navegador de tempestades silenciosas, sem a carta náutica da palavra, acaba girando em círculos no meio da névoa. É por isso que a sua identidade precisa de um arsenal. E foi por isso que o segredo das orações que blindam os escolhidos meu foi revelado. Esse livro digital não é genérico. Ele contém as orações específicas para o sentinela que precisa de discernimento, para o portador que precisa de proteção e para o navegador que precisa de direção. Nas próximas 72 horas após você baixar e começar a aplicar o que está ali, a sua perspectiva sobre a sua própria função vai mudar drasticamente. Não espere a próxima crise para descobrir qual é a sua arma. Baixe o seu livro, que está te esperando no primeiro comentário fixado, e assuma o seu posto com as ferramentas certas. Mas existe uma tática que o semeador de dúvidas reserva para cada uma dessas identidades. Uma armadilha customizada, feita sob medida para a sua maior força se tornar a sua maior fraqueza. E essa é a próxima palavra que Deus me ordena a te entregar. Mas ao assumir o seu posto, seja de sentinela, portador ou navegador, você se torna uma ameaça visível. O semeador de dúvidas não foge. Ele muda de estratégia. Ele reserva 3 táticas, 3 venenos refinados, especificamente para o escolhido que acabou de se identificar e está prestes a se armar. Ele não ataca mais a sua identidade, ele ataca a sua resistência. A primeira tática é a bomba de dúvida pós-revelação. Paul. Assim que o arrepio da unção passa, na quietude da sua mente, ele planta a semente. Mas e se eu estiver inventando tudo isso? Sentinela? Portador? Isso soa como algo que eu li em um livro. Não foi Deus, foi só a emoção do momento. A sua primeira arma contra isso não é pensar, é declarar. Você vai se levantar, colocar a mão sobre o seu coração e dizer em voz alta: eu sou, diga o nome da sua identidade. E o acusador não tem parte nem porção na minha unção. E em seguida, você vai tomar uma ação simbólica. Abra a janela do cômodo onde você está, mesmo que por um instante. É um ato profético, declarando que a dúvida que tentou te sufocar não tem lugar na sua casa. A segunda tática é a crise de distração urgente. No exato momento em que você decidir separar tempo para orar, para ler a palavra, para buscar a cobertura que precisa, algo inadiável vai acontecer. Um telefonema com uma fofoca urgente. Uma notificação no celular sobre uma briga que não é sua. Um problema súbito em casa que parece precisar ser resolvido naquele instante. A sua segunda arma aqui é o discernimento de prioridade divina. Você precisa aprender a perguntar em espírito: Pai, isto é uma emergência do céu ou uma distração do inferno? E a resposta virá como uma paz ou uma agitação. Se for agitação, você dirá em voz baixa: isso pode esperar. Meu tempo com o rei não é negociável. E você vai desligar o celular, ignorar a porta e se sentar por 5 minutos em silêncio. Essa pequena obediência quebra o poder da urgência fabricada. A terceira tática é a mais cruel: o isolamento orquestrado. O inimigo vai te cercar de um silêncio ensurdecedor. Ele vai te fazer sentir como se você fosse o único no mundo lutando essa batalha. Ele vai te mostrar milhares de pessoas vivendo vidas normais, rindo, postando fotos felizes, enquanto você está no seu quarto, em uma guerra que ninguém vê. Ele vai sussurrar: você está sozinho. Deus te deu uma identidade, mas te abandonou no posto. E aqui, a sua arma não é uma ação, é uma consciência. Você precisa entender o que realmente está acontecendo. Isso não é abandono, é calibragem.
É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. É o treinamento de elite que só acontece longe da multidão. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único, essa sensação de que a sua guerra é solitária, é a assinatura do semeador de dúvidas, é a voz que você confunde com a sua. Mas essa voz perde todo o poder quando você está coberto. E eu te falo da cobertura que está no livro. O segredo das orações que blindam os escolhidos. As orações contidas ali são o seu exército invisível. Nas próximas 72 horas após você começar a usá-las, o silêncio do isolamento se transformará no silêncio da presença de Deus. A solidão se tornará solitude santa. Baixe a sua cópia no primeiro comentário fixado e descubra que você nunca esteve sozinho nesta guerra. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Algo que o inimigo não quer que você ouça antes do fechamento. Não se engane. Ignorar essas táticas depois de terem sido reveladas é mais perigoso do que não conhecê-las. É como ver o mapa do campo minado e decidir correr por ele de olhos fechados. O aviso foi dado. A estratégia do inimigo foi exposta. A sua próxima decisão, a de se armar ou não, carrega um peso que o seu futuro sentirá. Se esta mensagem te serviu como um mapa, como uma luz na sua trincheira, eu te peço duas coisas. Primeiro, se inscreva neste canal e ative as notificações. A sua inscrição é um sinal de que você não quer mais lutar sozinho. Segundo, salve este vídeo. Salve para poder voltar aqui amanhã ou na semana que vem, quando a bomba de dúvida explodir na sua mente. Trate este vídeo não como entretenimento, mas como um manual de guerra, uma fonte de água viva que você precisará revisitar. Agora respire. Feche os seus olhos por um instante, se for seguro fazê-lo. Quero que você se veja não como uma pessoa, mas como um vaso. Um vaso de barro simples, como os que se usavam em tempos antigos. Sinta o seu peso, a sua textura ligeiramente áspera, as suas imperfeições. Você está em uma prateleira, em um lugar de honra, mas você sente as pequenas rachaduras, as linhas de estresse que a vida te causou. Você sente a pressão, o medo de que um toque mais forte te faça em pedaços. Então, algo muda. Uma vibração sutil começa no seu interior. Não é de fora, é de dentro. Você sente a terra que te preenche se mover e um som que não é de quebra, mas de vida. O som de uma raiz se esticando, de um broto forçando a passagem. A semente que Deus plantou em você, a semente de cedro, está germinando. As rachaduras que você temia não são sua fraqueza, são o caminho para a sua glória. O vaso está quebrando, não para te destruir, mas para te libertar. E de repente, não há mais vaso. Onde havia barro, agora existe a base de uma pequena árvore forte e viva. Os cacos do seu antigo eu não estão espalhados como destroços de um fracasso, mas foram absorvidos pela terra, tornando-se o nutriente que alimenta a sua nova forma. Você não é mais o recipiente. Você é o conteúdo. Você não guarda mais a promessa. Você é a promessa se manifestando. Sinta o sol no seu primeiro par de folhas. Sinta a força das suas raízes se aprofundando. A sua estação de contenção acabou. E nesse lugar de libertação eu declaro profeticamente: eu libero você do medo de quebrar. Por muito tempo, o semeador de dúvidas te convenceu de que sua missão era se manter intacto, preservar o vaso a todo custo. Mas a sua missão nunca foi o vaso, era a semente. Hoje você entende que a quebra não era o seu fim, mas o seu nascimento. O som que você temia era o som da sua própria liberdade chegando. Eu libero você da voz da autocobrança que te chamava de frágil. A voz que apontava cada rachadura como uma falha sua. Essa voz era o eco da inveja do inimigo contra a semente que ele não podia tocar. Você não é frágil. Você era a incubadora de um gigante. E a casca precisava se romper para a grandeza poder respirar. A sua suposta fragilidade era, na verdade, a sua força em preparação. Eu libero você da vergonha da rota lenta. A vergonha de se comparar com outros vasos que pareciam mais polidos, ou outras sementes que brotaram mais rápido. O seu tempo de germinação foi perfeitamente calculado pelo agricultor divino.
A profundidade das suas raízes exigia mais tempo no escuro. A altura que o seu tronco alcançará exigia uma fundação que não se constrói da noite para o dia. O seu processo não foi lento, foi profundo. Eu ativo agora o sentinela da promessa em você. Do alto dos seus galhos que começam a crescer, sua visão é mais clara. Você não vigia mais com o medo de um vaso que pode ser quebrado, mas com a autoridade de uma árvore que oferece abrigo. Sua capacidade de ver o perigo de longe está restaurada, não como ansiedade, mas como a sabedoria de quem conhece as estações. Eu ativo agora o portador do fogo secreto em você. A seiva que corre no seu tronco é o óleo que alimenta a sua chama. Seu fogo não é mais uma brasa frágil que você esconde do vento. É o calor de um coração de madeira de cedro, uma fogueira constante que não pode ser apagada pela tempestade. Sua paixão não é mais um perigo, é a sua essência. Eu ativo agora o navegador de tempestades silenciosas em você. Suas raízes são a sua âncora e o seu leme. Você não sente mais as correntes para ser jogado de um lado para o outro. Você as sente para discernir o caminho. A névoa do caos pode descer, mas você está conectado à verdade profunda da terra, e seu espírito sempre saberá o caminho de volta para o porto seguro da vontade do Pai. Pelo poder que me foi conferido no nome de Jesus, eu estendo a minha mão em espírito e declaro cobertura sobre a sua mente. Todo pensamento de autossabotagem, toda fortaleza de dúvida, toda mentira que o semeador de dúvidas plantou dizendo que você não é digno do aviso ou da bênção, cai por terra agora. Sua mente se torna território santo, guardada por anjos, um jardim fechado onde apenas a semente da palavra pode florescer. Eu declaro cobertura sobre a sua casa e os seus vínculos. A tensão que o inimigo usou para te isolar se dissipa. A irritabilidade que transbordou da sua guerra interna é substituída por uma paz que excede o entendimento. Seus relacionamentos, que foram alvo de ataque, se tornam agora a sua fortaleza, o seu círculo de proteção. Onde havia fissuras, o óleo da unção agora preenche e restaura. E eu declaro cobertura sobre os seus caminhos, sobre o seu propósito. A confusão de rotas, a paralisia diante das encruzilhadas acaba hoje. Seus pés são firmados em um caminho de retidão e propósito. As portas que Deus está abrindo se tornarão óbvias. As portas que o inimigo disfarçou de oportunidade se fecharão com um som de trovão. Você não andará mais em incerteza, mas na clareza de quem sabe para onde o Pai o está levando. Filha, filho, eu vi quando a semente que eu plantei em ti começou a germinar. Eu vi o teu medo quando sentiste o vaso de barro, o teu eu antigo, começar a rachar. Pensaste que era fraqueza, pensaste que era o teu fim, mas era eu, quebrando por dentro para que pudesses crescer para fora. Não te assustes com os cacos do teu passado que estão no chão ao teu redor. Eles não são sinal do teu fracasso, mas o testemunho do meu poder. Cada pedaço de barro quebrado servirá de adubo para as tuas raízes, lembrando-te para sempre que a tua força não vinha do recipiente, mas do que o recipiente continha. Não olhes para os lados. A tua jornada como cedro não se compara à jornada de outros. Alguns vasos eram de porcelana, quebraram com um só toque. O teu, de barro resistente, precisou da minha pressão interna para ceder. O teu processo não foi lento, foi profundo, porque as alturas que eu te destino exigem raízes que só a escuridão e a pressão podem forjar. Agora levanta-te, não como um vaso remendado, mas como a árvore que eu te criei para ser. As tuas rachaduras não são mais vergonha, são a história da tua libertação. São os rios por onde a minha glória vai escorrer para que todos vejam. Não tenhas medo da tua própria grandeza. Eu estou contigo. Eu te dei um nome novo. Eu te dei um posto de batalha. Agora ergue os teus galhos. O tempo de seres contido acabou. É tempo de dares sombra, de dares fruto, de seres um marco na paisagem da tua geração. O aviso que te trouxe até aqui não era sobre o teu fim. Era sobre o teu verdadeiro começo. Eu quebro agora o espírito do quase e do tarde demais que te assombrou por anos.
Eu quebro agora a maldição da autossabotagem que te fazia parar a um passo da vitória. Eu quebro agora o poder da voz da acusação que te convencia de que o aviso era condenação. Você está comprometido. O seu sim no meio da tempestade foi ouvido como um trovão no céu. A sua decisão de abraçar o arrependimento como misericórdia selou a sua aliança com o propósito divino. Você não está mais flertando com a mudança. Você está casado com ela. Você está comissionado. A sua identidade de guerra foi ativada. Sentinela, portador ou navegador, o seu posto não é mais uma teoria, é a sua realidade. Você recebeu as suas ordens, você conhece a sua função. O céu te reconhece não mais como um candidato, mas como um oficial em serviço ativo. Você está enviado. O período de treinamento no silêncio e na pressão acabou. A porta da sua tenda se abre, e o campo de batalha que antes te intimidava, agora te espera como o lugar da tua maior vitória. Você não vai em seu nome, mas no nome daquele que te enviou, com a autoridade, a cobertura e as armas necessárias para cumprir a sua missão. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Deixa esse selo do teu novo começo descer até a planta do teu pé. Não interrompe ele. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Espera o meu sinal. Ele vai vir. E enquanto você repousa nesse decreto, com o peso da sua nova identidade de cedro se assentando sobre você, eu preciso que pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. Porque o que foi liberado no Espírito precisa agora ser segurado na sua mão. No segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Não é apenas um livro, é a manifestação física da cobertura que você acabou de receber. É o que a sua mão precisa pegar agora. Eu sei que a vida te ensinou a ser cauteloso, que você já gastou com coisas que não trouxeram paz. Mas por menos do que você gasta em um delivery que te satisfaz por instantes, ou com aquela assinatura mensal que só te distrai, você terá acesso a um arsenal que guardará sua alma. E a sua paz está protegida pela garantia de 7 dias. O risco é meu. A vitória é sua. E se tu pensas em deixar para depois, eu te peço que pares, porque o depois nesse contexto é a forma como o semeador de dúvidas entra pela fresta da sua decisão. Essa voz que sussurra agora, isso é só minha ansiedade, não é Deus. Eu já errei, é tarde demais para isso. Vou resolver o problema prático primeiro, depois eu oro. Se for de Deus, vai acontecer de qualquer jeito, não preciso de livro. Eu tenho medo do que vou descobrir se eu realmente orar sobre isso. Essa voz não é sua, ela soa como sua, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes de o sol nascer amanhã na sua nova estação. Não dê a ele essa chance. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar o mapa das 7 fontes de renda que o inimigo tenta esconder dos escolhidos, para que a sua unção nunca mais seja limitada pela sua provisão. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto, o céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para aquele escolhido que você sabe que está sentindo o vaso rachar e achando que é o fim. Mande para aquela pessoa que está paralisada pelo medo de decidir, sentindo que a porta está se fechando. Não escreva nada, apenas envie. O Espírito Santo falará através do seu silêncio. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Se você nem chegou perto de
O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. O link continua no primeiro comentário fixado. Essa é a sua última chamada antes da porta do arrependimento se fechar para essa oportunidade específica. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. A sua estação de contenção acabou. Viva nela.